Zacarias capítulo 4. Vamos fazer a leitura? Zacarias capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Então, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. Me perguntou: o que você está vendo? E eu respondi: eu vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e o outro à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E o anjo me respondeu: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força e nem pelo poder, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa, graciosa ela é. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançarão os alicerces desse templo. As mãos dele também terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A seguir eu perguntei ao anjo: o que significa essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Também perguntei: o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele me disse: você não sabe o que eles significam? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano Senhor de toda a terra. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, fale conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Encha o nosso coração de fé. Derrama graça sobre nós nessa noite. Retira a aflição, o medo. Retira de nós, ó Deus, as dúvidas. Tire do nosso coração, ó Deus, o desânimo. Arranca de nós tudo aquilo, Pai, que muitas vezes tenta nos paralisar. Ajude-nos a entender que o Espírito que nos foi dado não é um Espírito, Senhor Deus, de passividade. Nós somos chamados para ser, ó Deus, pacientes e não pessoas que vivem na passividade. O Senhor nos dê graça para sermos corajosos, para avançarmos de glória em glória, de fé em fé, de força em força. E sempre que de alguma forma, Deus, nós fomos atacados na nossa mente, na nossa forma de pensar, nós te pedimos que o Espírito Santo venha com o teu poder e a nossa mente seja renovada pelo poder do que está escrito nas Escrituras. Obrigado por esse dia e pela nossa reunião, que desde já o Senhor nos fortaleça. Nos fortaleça, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso espírito, toca as nossas emoções, que nós possamos, ó Deus, sermos literalmente abençoados pelo Senhor e sair daqui com a paz que excede todo entendimento, conforme a Tua palavra. Permita, Senhor, que os cultos que nós participarmos sejam para a glória do Senhor. E que esses cultos, quando nós sairmos dele, que nós possamos sair cheios da graça do Senhor, e que essa graça não acabe na mesma noite, nem no próximo dia, mas que seja uma graça que nos conduz dia após dia e que vai se renovando a cada vez que nós adorarmos o Senhor com as nossas devocionais, os nossos cânticos, as nossas orações, as nossas vindas aos cultos. Isso é preponderante, eu te peço, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe na nossa espiritualidade. É a raiz de toda a nossa vida. Obrigado por essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pessoal, o livro de Zacarias, ele é um livro profético, tem vários tipos de figuras de linguagem que a maioria das pessoas não entendem. É um livro que a maioria das pessoas pulam ele, porque ele é de difícil interpretação se você for simplesmente pegar a Bíblia para ler. Vão ter algumas coisas difíceis. Eu lembro que quando eu pegava o livro de Zacarias para ler, o Zacarias da turma do Didi, ele morreu antes de eu nascer. E eu gostava muito de assistir os filmes da turma do Didi, que tinham o Zacarias, porque eu achava o Zacarias o mais engraçado. Então, eu lembro que quando eu li o livro de Zacarias, eu lia com a voz dele na minha cabeça, né? Você vê a capacidade de associação que a mente da gente tem, né? Então, assim, eu fui lendo esse livro, aprendendo a gostar dele, porque tem muita coisa de Deus. Zacarias foi um profeta de Deus, um homem que foi levantado pelo Senhor para que Israel pudesse continuar com aquela grande reconstrução depois que o grande templo foi derrubado, né? Salomão, filho de Davi, ele fez um grande templo para Deus. Davi queria fazer o templo, Deus disse ao seu filho que vai fazer. Salomão fez o templo para Deus, era algo monumental. Aconteceu por causa dos pecados, a gente sabe que houve a destruição daquele templo, a destruição da cidade. Então, muitos anos depois, eles tiveram a oportunidade, né, de poder voltar a pensar na restauração, ou em fazer um novo templo, em viver nessa cidade novamente. Pois bem, então, Zacarias ele vai basicamente falar sobre dois personagens centrais na história, que são Josué e Zorobabel. Esse Josué aqui não é o Josué que andava com Moisés, tá? O Josué que andava com Moisés, ele é bem lá do passado. Esse Zacarias aqui é do ano 600 antes de Cristo, ok? O Josué lá de Moisés é 4.000 anos antes de Cristo. Você vai encontrar algumas coisas que eu acredito que é muito importante eu te dizer. Nesse livro, e no livro de Apocalipse também, você vai encontrar várias passagens assim, por exemplo, que o Espírito de Deus tem 7 olhos, ou que o candelabro de Deus tem 7 hastes que representam 7 Espíritos de Deus. Você vai encontrar, então, muitas palavras como essas, e algumas pessoas ficam sem entender essa questão sobre existir 7 Espíritos de Deus. A verdade é que não, isso não é uma forma literal de se falar. O número 7, biblicamente falando, ele representa a perfeição, certo? Então, quando a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus, né, 7 olhos, ou 7 candelabros, 7 hastes do candelabro, está falando sobre o Espírito de Deus, que é perfeito. E você vai encontrar isso, então, nesses livros proféticos, como o livro de Zacarias. Pois bem, agora nós lemos o capítulo 4, mas só uma pequena introdução para você compreender a força desse livro. No capítulo 3, vai falar então sobre Josué. Só que Josué, quando ele tinha voltado para Jerusalém, e ele, Josué, ele era para ser o sacerdote, e Zorobabel era para ser o quê? O chefe do exército. Então, basicamente, eles estavam, né, tendo duas funções. Um precisava recuperar a questão espiritual, o outro precisava recuperar a questão, né, estratégica, armamentista, de exército, para o povo não ser derrotado novamente. Só que quando Josué foi ser renovado por Deus, ele sentia muita culpa. Se você puder virar só aí no capítulo 3, só para você ter uma ideia, verso 1 diz assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Quem está falando isso é Zacarias. Deus mostrou para ele o sumo sacerdote Josué, e ele estava diante do anjo do Senhor. Só que Satanás estava à direita desse anjo, ok? Para acusar o sumo sacerdote Josué. O anjo do Senhor então disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás. Essa aqui é a segunda vez na Bíblia, então, que é citado, né, um anjo de Deus vira para Satanás e diga: que o Senhor te repreenda.
Isso aqui é uma coisa que a gente deve considerar, porque Judas também, o penúltimo livro da Bíblia, quando o arcanjo Miguel lutou com Satanás, ele diz que o Senhor te repreenda. Você percebe então que a Bíblia, ela não vai dizer que a gente tem que ter medo do diabo ou coisa nesse sentido, mas que a gente precisa saber colocar em ordem as coisas espirituais. Né? A palavra de Deus diz que para lutar contra as forças do mal, a gente tem que estar revestido pela armadura de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus. Então, por mim, por você, a gente não tem força nenhuma contra as lutas espirituais. A gente precisa de Deus. Sem Deus, vai acontecer o que aconteceu em Atos. Em Atos tinha uns caras que viram Paulo expulsar um monte de demônios, e eles falaram assim, por que a gente não pode expulsar também? E o texto vai dizer então que eles, né, os filhos de Cefa, eles começaram a tentar ser exorcistas, e um dia tinha um homem endemoniado na cidade, eles foram querer expulsar esse demônio, e eles expulsavam assim, eu expulso você em nome de Paulo, a quem prega, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o texto vai dizer que esse demônio pegou esses 7 homens e deu uma surra neles, deixou eles pelados, acabou com eles, né? Porque ele tinha uma força a mais, e às vezes acontece isso com pessoas que estão possuídas, elas adquirem uma força um pouco mais superior, e eles apanharam, porque eles não estavam debaixo do sangue, eles não estavam debaixo da cobertura de Deus. Então é bom que a gente entenda isso. Nunca guerrei espiritualmente só você. Eu e você, sozinho nós não somos nada. Só somos alguma coisa com Jesus. Então o anjo disse isso, e ele disse o seguinte, olha, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tire as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e te vesti de nobres trajes. O sumo sacerdote Josué, ele não estava conseguindo entrar na posição dele de ser um homem de Deus, porque ele estava acusado nos seus próprios pensamentos, ele estava sentindo o peso da acusação do diabo na sua mente. E a Bíblia diz que Satanás está sempre indo diante de Deus para nos acusar. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro para mim e para você. Existe uma luta, certo, que acontece na área dos nossos pensamentos. E essa luta, se nós não clamarmos a Deus, nós vamos perder ela. A nossa mente, literalmente, é um campo de guerra. Um campo de guerra aonde vai haver, não é, o próprio Deus que nos deu a sua palavra, e por meio da sua palavra nós temos essa graça para expulsar aquilo que Satanás joga como seta. Paulo vai dizer que Satanás ele joga setas na mente das pessoas para que elas possam então ficarem paradas, paralisar elas, não é? Então isso aconteceu na vida de muitos, e o sumo sacerdote Josué aconteceu isso com ele também. Como então a Bíblia nos ensina a lutar contra pensamentos que nos deixam condenados? A primeira coisa é você saber a promessa de Deus, que Deus tem sobre essa área da sua vida. E olha, eu vou te dizer uma coisa, se você não aprender de alguma forma a decorar certas partes da Escritura, você não vai conseguir vencer batalhas espirituais. Porque batalhas espirituais são vencidas através da palavra de Deus. Satanás usa a sua artimanha suja, as suas palavras sujas, e nós devemos usar a palavra de Deus para combater ele. Você viu o que o anjo fez? O anjo disse assim, que o Senhor te repreenda, Satanás. Foi Deus que criou Jerusalém. Então o que acontece? Satanás não teve voz mais. E o próprio anjo foi lá e tirou a roupa suja que estava sobre o sumo sacerdote e colocou uma roupa limpa e diz, você vai ser o homem que vai pregar para todo Israel, e Israel vai voltar a glorificar o nome de Deus. Então pense nisso. Jesus, quando ele venceu o diabo, ele usou a palavra. O diabo foi lá e tentou ele. Você está com fome, transforma a pedra em pão. E aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, toda palavra, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está na Bíblia.
Deuteronômio 8:3. Eu não estou dizendo que você tem que se tornar um teólogo, mas a gente precisa ter a palavra de Deus cravada no nosso coração, porque isso vai nos ajudar nesses momentos fundamentais, quando nós estivermos sendo atacados de maneira violenta. Porque sim, vão haver momentos que nós vamos ser atacados de forma violenta. Olha como é, nós estamos falando de um sumo sacerdote. Ele era o responsável por toda a Jerusalém e toda Israel naqueles dias, para ser o homem que ia ensinar a palavra e também receber os sacrifícios, né, para fazer esse sacrifício de expiação, para que houvesse perdão. Então, por favor, entenda, todos os dias, se você quiser um conselho prático para viver Jesus Cristo, todos os dias, quando você pegar a sua devocional, por favor, pegue um verso bíblico, certo? Escreva ele no seu celular ou num papel. Eu fazia isso na época que não tinha celular. Escreve num papel, visite esse texto, certo? Uma porção da palavra de Deus, pode ser um versículo. Visite esse texto o dia inteiro, sabe? A nossa mente é capaz de ter esse texto. E quando eu falo ter esse texto, você não precisa decorar as minúcias do texto. Se você conseguir captar a essência do texto, você compreendeu a palavra de Deus. Então o que eu estou querendo dizer não é que você tem que ser, certo, uma metralhadora de versículos, mas você tem que captar a essência de certas palavras de Deus que vão te abençoar quando Satanás vir te atacar. Como, por exemplo, a Bíblia diz que os covardes não entram no reino do céu. A covardia, no caso, significa você não ter coragem de falar sobre Deus. Às vezes, nós vamos ser atacados, então, com esse espírito que vai tentar fazer com que a gente volte, a gente retroceda. Mas a Bíblia diz que não nos foi dado espírito de covardia. Está escrito lá em Timóteo. Mas espírito de quê? Espírito de amor, de equilíbrio e de poder. Deus nos deu esse espírito, então, para a gente dizer, não é, nessas guerras espirituais, que nós não vamos nos render a nenhum tipo de covardia que tentar, né, nos afastar, tentar nos colocar para trás. Mas vamos avançar. Muitas coisas vão vir sobre nós para nos abalar. E às vezes nós vamos ficar abalados. Mas nós precisamos voltar à palavra de Deus para sermos fortalecidos novamente. Então, cuide da sua mente. Cuide dos pensamentos que você tem. Não deixe com que esses pensamentos sejam, esses pensamentos do mal sejam os que dominam a sua vida, né? Como costumam dizer, você não tem a capacidade de permitir ou de delimitar que um pássaro não vai passar por cima da sua cabeça. E eu e você não temos o controle sobre isso. Mas um pássaro fazer ninho sobre a nossa cabeça, a gente tem controle. Não é? Se um pássaro sobe na sua cabeça e começa a montar um ninho aí, e começa a criar ovos lá, dá para você saber muito bem, e dá para você reagir contra isso. Essa é a grande questão. Nós precisamos reagir contra isso que é mal. E isso é muito mais importante para a nossa saúde espiritual do que eu e você podemos imaginar. Então, pessoas que servem a Deus, elas costumam cair diante de pensamentos, certo, malignos, que as acusam. Sabe o que está escrito? A Bíblia diz, já não há mais nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. Você simplesmente usando a palavra de Deus, você arrebenta Satanás que tenta te acusar. A Bíblia diz que ele nos acusa o quê? Diante de Deus o tempo inteiro. Aí sabe o que diz? Jesus está do lado de Deus como advogado, sempre se levantando e intercedendo por nós. Então sempre que Satanás de alguma forma se levanta dizendo que tem algo contra nós, nós temos alguém que é o nosso advogado, que perdoa os nossos pecados e que nos levanta e nos lava com seu sangue. Então nós não podemos ser dominados por esses pensamentos, porque o propósito do mal é fazer com que esses pensamentos se tornem tão frequentes na minha mente e na sua, a ponto de você dizer, esse pensamento é meu, esse pensamento é uma coisa de mim, faz parte do meu caráter, faz parte da minha personalidade, e não faz, certo? Então muitas pessoas elas acabam presas
e elas acabam pensando que elas são donas de certas flechas que são jogadas sobre ela, porque elas não combatem essas flechas. E é por isso então que existe tanta maldade no mundo, sabe? Existem pessoas que acham literalmente que elas foram chamadas, por exemplo, para vender drogas. Elas acham que esse é o destino delas. Se você conversa com certos tipos de pessoas, eles vão dizer, não, assim, o meu destino é esse, o meu caminho foi esse, é assim que dá certo, é isso que eu sei fazer. O meu negócio é eu sei conversar, eu sei me desdobrar, eu sou uma pessoa boa nessa arte de entrar em todos os lugares. Minha vida é essa. Tem pessoas que acham isso, por exemplo, houve uma pesquisa de algumas pessoas que são, eu não gosto nem de usar a palavra atriz e ator, né? Mas fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos na vida de alguns atores e atrizes pornôs, certo? E perguntaram para eles se eles gostariam de ter outra profissão, certo? 80% disseram que sim, que gostariam de ter outra profissão. E a pergunta foi, por que você não tenta outra profissão? Sabe qual foi a resposta da maioria? Porque eu acredito que eu fui destinado para cair aqui, para fazer isso. Porque esse é como se fosse a missão que me foi dada. É como se eu tivesse sido dirigido para isso, não tem outro lugar para mim ir. Certo? É algo que foi o quê? Jogado. É algo que a pessoa aceitou. É algo que a pessoa começou a ir na direção. Fica parecendo que é uma missão. Sabe? O que essas pessoas disseram é como se eu fosse dizer assim, Deus me deu uma missão de pregar o Evangelho. As pessoas, elas dizem mais ou menos isso, sabe? Não, Deus me deu essa missão de eu trabalhar com isso aqui. E aí você vai dizer, meu Deus, como é que pode? É um sofrimento. Às vezes tem pessoas que acham que vida de pessoas, por exemplo, que eu estou citando, de atores e atrizes pornô, é uma maravilha. Esse povo, na verdade, são pessoas destruídas por dentro. Você acha que essas pessoas são ricas, elas são pobres. Até as pessoas que você pode ver, assim, que entram em destaque na internet, no sentido, assim, de começar a dar entrevistas publicamente, certo? Você acha que é assim, todo mundo é rico. Menos de 1% conseguiu ganhar dinheiro. É igual jogador de futebol, tudo é rico, sabe? Quem conseguiu ficar rico é 3% dos que jogam futebol. A maioria, o quê? Acabou a carreira jogando em campo de terra, não teve oportunidade, não teve patrocínio, não teve crescimento. Só que o quê? A gente acaba grudando essas coisas em nós como se elas fossem a nossa missão. Então, por favor, se existe alguma coisa que está grudada em você, como se essa fosse a sua missão, mas se isso não é algo nobre, lute contra isso. Use a palavra de Deus para lutar contra essa situação. Pois bem, no capítulo de número 4, o Senhor disse que ele levantou um candelabro com 7 hastes, significa os sete Espíritos de Deus, ou o Espírito de Deus, e colocou uma oliveira de cada lado. O significado está no próprio texto. Cada uma dessas oliveiras significava. Uma oliveira era Zorobabel, a outra oliveira era o sumo sacerdote Josué, e esse cálice, que no caso é um candelabro, eu acho que a maioria já viu um candelabro, né? É um candelabro, tem 7 hastes, a maioria das pessoas costuma acender vela e tal. Lá, os judeus não costumam acender vela, mas né, tem as 7 hastes e por aí vai. Bom, o texto vai dizer então que tinha essas 2 oliveiras, né? É da oliveira que sai como é que eu posso dizer? O azeite, e esse azeite ia então para as hastes do candelabro, que eram 7, ok? Então, o que o texto está mostrando para nós no primeiro lugar, que a forma como Josué e Zorobabel se comportassem era fundamental para que assim o Espírito de Deus pudesse alcançar todas essas pessoas. Deus é soberano, mas ele escolheu usar pessoas para a glória dele, né? Inclusive os anjos pediram para Deus usá-los. Eles pediram, Deus, permita que a gente pregue a palavra. Deus disse, não, os seres humanos é que vão pregar. Então o texto vai ser bem claro dizendo que esses homens tinham que estar na posição certa para que Deus pudesse os usar. Aqui tem outro ensinamento para nós.
A gente precisa estar na posição para que o nome de Deus seja glorificado. Como é que é estar na posição? Estar na posição é a gente aprender a confiar em Deus. Olha, e eu tenho certeza absoluta que no século XXI, a forma que os pregadores que pregam a Bíblia mais precisam ensinar as pessoas é ficarem na posição esperando em Deus. Porque o nosso mundo ele é rápido, ele é violento na sua forma de fazer as coisas, e esperar em Deus é uma grande prova de fé e de força. Apesar de parecer uma prova como é que eu posso dizer, de passividade, que é uma pessoa que não tem ambição. Não, esperar em Deus é uma prova de grande força e é uma prova de se ficar na presença de Deus, certo? Não adianta, gente. Todas as áreas da vida precisam passar pelo crescimento apropriado, né? A gente cita isso. O que nasce rápido, né? O que nasce grande é monstro. Tudo que é certo nasce devagar e tem os seus degraus para serem cumpridos. Então, isso é em tudo na vida, certo? O que cresce rápido demais é doença, ok? O que é de Deus cresce aos poucos. Então isso é em todas as áreas da vida. Se a pessoa precisar de qualquer coisa, em qualquer área da vida, ela passa por esse processo de disciplina constante, de passo a passo, de fé em fé, de degrau em degrau. É isso então que Deus está esperando desses dois homens, que eles estejam na posição. O texto vai dizer o seguinte, versículo de número 2. E me perguntou, o que você está vendo? E eu respondi, eu vejo um candelabro de ouro maciço. O ouro também é uma representação da glória de Deus, ok? Não é que Deus é o ouro é uma representação, porque a gente tem o ouro como algo de grande valor, é uma representação, então, da grandeza de Deus. Vi o ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior, 7 lâmpadas com 7 tubos para 7 lâminas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Gente, isso aqui é importante demais. Por favor, pegue a palavra de Deus para você levar para o seu coração. Ele já tinha visto. Tinha 2 candelabros, certo? E tinha ali tinha as 2 oliveiras e tinha um candelabro. Só que Deus perguntou, o que você vê? Isso aqui tem várias vezes na Bíblia, sabe? Deus simplesmente chega, deixa alguma coisa para as pessoas verem, e depois ele pergunta, o que você está vendo? Quer outro exemplo? Deus levou Ezequiel lá no vale de ossos secos, e ele viu um monte de ossos no chão. Deus perguntou, o que você vê? Certo? Para Jeremias também. Jeremias, Deus colocou ele na frente de uma vara de amendoeira. E o Senhor perguntou, o que você vê? E ele respondeu, eu vejo uma vara de amendoeira. Outra hora Deus botou tipo uma panela de pressão, pronta para explodir. E o Senhor perguntou, o que você vê? Eu vejo uma panela pronta para explodir vindo do norte, sabe? Isso aqui é fundamental, porque Deus, ele deixa as coisas posicionadas. Mas eu e você precisamos compreender e ratificar, né, que aquilo que Deus tem nos mostrado é o que nós realmente estamos vendo. Tá? Porque às vezes o que Deus mostra não é o que a gente vê, justamente pelas confusões mentais que a gente tem. Então o grande ponto é, Deus, eu estou vendo isso, isso e isso. Essa é a verdade? Porque pode ser que eu esteja cego. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas. Eles fazem as pessoas olhar para uma coisa e não conseguir compreender a situação. A gente realmente precisa, certo, ter a mesma visão de Cristo. Você quer outra resposta sobre isso? Jesus perguntou para as pessoas, quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns disseram assim, o senhor é Jeremias, profeta. Um dia o jovem rico chegou em Jesus e falou, mestre, o senhor é bom. Jesus disse, não sou bom nada, bom é Deus. E ele chegou a cumprir todos os mandamentos da lei. Sabe o que ele estava dizendo?
Ele se aproximou de Jesus e tratou Jesus como um rabi, como um rabino, como um professor da lei. Ele não tratou Jesus como Salvador, ele tratou Jesus como se fosse um rabino. E aí, simplesmente, ele teve a resposta dele: vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. Ele saiu triste e foi embora. E Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou? Outros falaram: acho que é João Batista, porque o Senhor tem uma palavra pesada. Não é João Batista. E aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: aí está o negócio. É isso. Isso que você acabou de dizer foi o Pai que te revelou. O próprio Deus, por meio do seu Espírito, colocou isso no seu coração. E você entendeu que eu não sou só um profeta, eu não sou só alguém que expulsa o demônio, eu não sou só alguém que profetiza, eu sou aquele que veio salvar as pessoas. Entende? Então, a gente costuma ter a visão, visões parciais das coisas. Mas nós precisamos da visão completa. E essa visão completa acontece quando a gente pede ela a Deus, que é: Senhor, por favor, me ajuda a enxergar tudo que o Senhor quer que eu enxergue. Eu não posso mais perder tempo. Eu não posso mais perder tempo com coisas que são parcialmente certas. Eu preciso enxergar toda a verdade do Senhor para que a minha vida possa ser rendida a Ti e as coisas possam literalmente fluir. O verso vai dizer então, de número 4, perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso aí, meu Senhor? E o anjo respondeu, você não sabe? Não, meu Senhor. Então, você vai ver então, que o que ele faz é o correto, né? Porque quando o anjo coloca o trem diante dele, o anjo pergunta: você entendeu? Ele é sincero: não, mas eu não entendi. Me explica, sabe? Aprenda a fazer isso. O que é de Deus e você não sabe, peça explicação. Como você pede explicação? Orando, falando com pessoas que têm mais experiência na caminhada cristã, certo? Tendo a palavra de Deus aberta, certo? Consultando materiais que possam te ajudar na interpretação do texto que Deus te deu. Mas, por favor, não diga: não, eu estou entendendo. Deus não quer que você diga que você está entendendo algo que você não entende. Ele era um profeta. E ele disse: eu não entendo. Então ele poderia muito bem ficar com medo, né? Poxa, eu sou um profeta, eu vou dizer que eu estou entendendo, né? Senão o próprio Deus vai falar: o que você está fazendo aí? Você não entende nem o que eu te mostro. Ele foi sincero: olha, eu não sei. Né? Ele respondeu, verso 6. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. E aqui é o ponto da mensagem, né? O ponto principal da mensagem, para que eu e você carreguemos para nossa casa, certo? Essa aplicação prática. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, que ia ser o homem que ia liderar o exército de Israel. Não é por força, e nem é por poder, ou em outras traduções, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa. Graciosa é ele. Então a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançarão os alicerces desse templo. As mãos dele também terminarão. Gente, isso aqui é muito importante. Quando então o Senhor foi falar a sua palavra com respeito à restauração de Jerusalém, Deus disse assim para Zorobabel: Zorobabel, não vai ser pela sua força e nem pelo seu poder, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Olha, essa é a principal coisa do porquê o Espírito Santo não mais fala no meio das igrejas. Sabe por quê? Porque as igrejas tentam controlar todas as coisas. Elas tentam controlar tudo que vai ser feito, sabe? Até o tinindo, né, do violão, a música que vai ser tocada. Sabe? Cada detalhe é muito bem orquestrado, certo? Por pessoas que trabalham com marketing, com publicidade, com administração,
as pessoas elas criam um culto a Deus onde todos os detalhes já estão marcados antes do culto acontecer. E a questão é, aonde há espaço para o Espírito de Deus agir nessa hora? O texto diz, não é pela força, nem pela violência, é pelo Espírito Santo. Eu pergunto para você agora, na sua vida, você tem tentado controlar tudo? Porque muitas pessoas querem controlar absolutamente tudo. E a minha pergunta é, se você controla tudo, aonde é que o Espírito vai agir? Se não é pela força, se não é pelo poder, mas é pelo Espírito Santo, tem que haver espaço para o Espírito Santo agir. Gente, quantas pessoas hoje em dia, elas não são manipuladoras. Elas querem de alguma forma ganhar a confiança de alguém, elas manipulam, elas bajulam, elas fazem coisas que não são de Deus para tentar chegar até o coração de alguém. Ok? E o que acontece? Aqueles que já são mais experientes não gostam de gente assim e já repudiam, não é? Mas o que acontece? Essas pessoas se acham sábias, se acham espertas, se acham na condição de conseguir alcançar algo maior, e isso na verdade é uma grande besteira, porque o Espírito de Deus é quem vai fazer essas coisas. O Espírito de Deus vai aproximar as pessoas certas da sua vida, para o quê? Para que você seja uma bênção na vida dessas pessoas, e essas pessoas sejam uma bênção na sua vida. Todos os lugares em que houver manipulação, você vai sentir, certo? A pressão do medo de Deus te matar, o medo de você sair da igreja e Deus te matar, destruir a sua vida. Todos esses tipos de autocontrole que fazem com que não haja espaço para o Espírito são destruidores. Eu quero que você pense na sua vida agora, não é? Quem é que pode estar se aproximando de você? Você já percebeu que não tem nada do Espírito. É simplesmente a pessoa que quer aproveitar de alguma coisa que você tem. Talvez o seu dom, talvez não sei, seu dinheiro, sua beleza, certo? Muitas pessoas usam isso. E eu quero te encorajar nesse dia de hoje a entender que quando Deus for aproximar você de alguém, você vai entender que vai haver paz naquela situação. Porque ninguém tentou controlar ninguém. O Espírito de Deus simplesmente foi agindo de uma forma abençoada. Então, a gente precisa entender isso. Compreenda isso, por favor. Leve isso para sua casa. Olha, eu sei que existem essas coisas hoje em dia, mas na missão que Deus me deu, na função que Deus me deu, eu não consigo deixar de acreditar no Espírito Santo. E às vezes existem coisas que eu não sei como fazer. E eu ainda oro pedindo, Senhor, faz, abençoa, usa alguém para fazer isso, coloca alguém no meu caminho, sabe? Isso é o que a Bíblia nos ensina a fazer, orar. Mas, infelizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas, elas pararam de orar. E em vez delas o quê? Clamarem o nome do Senhor, elas confiam nos carros e nos cavalos. Então, quando elas têm algum problema, elas o quê? Elas vão até situações, pessoas, para tentar resolver as coisas. Mas a Bíblia nos ensina a orar primeiro antes de fazer qualquer coisa. Tiago diz, se você for fazer negócios, não diga eu vou viajar e vou fazer os meus negócios. Diga, se o Senhor Deus quiser, eu vou viajar e fazer negócios. Mas não por mim, se Deus estiver comigo. Será que dá para entender isso? Tem gente que não ora, só quer manipular. Tem gente que não ora e quer tentar de alguma forma, certo? Alcançar a sua admiração, né? Simplesmente por táticas e métodos. Existem pessoas que elas não têm carisma e elas tentam o quê? Dominar você através de muitas coisas, certo? Para tentar preencher essa situação. Isso é uma coisa muito séria, certo? Por exemplo, existem garotas bonitas, garotos bonitos, que na verdade muitas vezes são impressionados pela beleza externa. E dessa forma, então, muitas pessoas usam a sua beleza externa para tentar o quê? Aprisionar alguém que, na verdade, prioriza muito
a essência da alma, não é? E tem muita gente que está infeliz em muitos relacionamentos porque estão com pessoas simplesmente por causa do exterior. Não avaliaram o interior. Simplesmente o que está por fora foi suficiente no primeiro momento e o tempo vai passando e só coisas ruins acontecem. Será que deu para pegar essa parte? Porque se deu para pegar essa parte, você e eu, nós vamos orar agora e pedir assim: Senhor, eu sei que tem coisas na minha vida que eu não estou conseguindo conquistar pela minha força e nem pelo meu poder. Eu já fui em tudo quanto é lugar, eu já tentei de tudo quanto é jeito, eu tenho feito muitas coisas e não tenho chegado lá. Mas eu quero pedir para o Senhor que pelo Teu Espírito eu possa chegar lá. Isso é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, ela não vai mandar você, certo, ser um manipulador, um estrategista, uma pessoa nesse sentido. Ela vai fazer você ser uma pessoa que vai orar e vai pedir: Espírito Santo, me guia. Eu termino só dizendo uma coisa. Eu compreendo que cada pessoa tem a sua vida, mas existem coisas que fogem, certo, da graça do Espírito Santo. Você sabia que, por exemplo, existem muitas pessoas que elas escolheram congregar em igrejas somente pelo networking pessoal, para estarem perto de pessoas ali do seu trabalho, de sei lá o quê, de sei lá o quê. Você vai falar: pastor, normal, isso é uma bênção, tudo bem, mas essa intenção dupla, você nunca vai saber de verdade o porquê que você está nessa igreja. Se é pelos networks que você está conquistando, né, se aproximando, ou se é realmente por Deus. Então, assim, eu fico muito feliz, porque aqui nessa igreja não tem nada, só tem Deus. Tem um pastor bichato, que não dá conta nem de ficar em pé, pregando a palavra de Deus. E você veio domingo à noite aqui para ouvir falar de um livro que chama Zacarias, que você nunca nem pensou num trem desse, e você está aqui. Tá? Então eu quero te dizer uma coisa: Deus vai abençoar você com essa oração que você vai fazer. Por favor, procure sempre ser puro de coração nas coisas que têm a ver com Deus. Tá bom? Jesus disse: bem-aventurado os puros de coração, porque eles vão ver a Deus. Vamos orar? Você pode se colocar de pé, por favor? E a gente pode depois cantar uma música, por favor, cara? Nós estamos aqui só por causa de Jesus. Isso é a melhor coisa que poderia acontecer. Graças a Deus que Ele é aquele que limpa o nosso coração. Senhor, eu te peço nessa noite, assim como o Senhor tirou aquelas vestes sujas do sumo sacerdote Josué, tira de nós. Ajuda-nos a vencer os ataques que nós sofremos na nossa mente, os ataques que tentam trazer falta de fé, os ataques que tentam causar medo, os ataques que tentam causar aflições, preocupações. Ó Deus, eu te peço que o Senhor possa nos ajudar a aprender uma porção da Tua palavra a cada dia, seja nas pregações, nas canções, seja, Deus, nas nossas devocionais diárias, seja quando nós estivermos indo trabalhar, ó Deus, ouvindo, Pai, uma canção e louvando o Teu nome. Aceita a nossa adoração. Nós não estamos aqui por meio, ó Deus, de outra coisa. A única atração que nós temos é o Senhor. O Senhor, ó Deus, é aquilo que nós viemos buscar aqui nessa noite. E eu quero te pedir, como o texto disse: Zorobabel, fique em paz. Hoje você pode ser pequeno, mas fique tranquilo, porque tu deves ser fiel nos pequenos começos. Porque depois tu se tornará grande e todas as outras demais nações terão medo de ti. Mas agora, fique em paz. Não tente lutar pela tua força, pelo teu poder, porque tu não vai conseguir reunir um exército grande o suficiente nesse tempo em que Jerusalém está só começando, em que Jerusalém está só recomeçando. Zorobabel, descanse o seu coração e entenda que é o Senhor que forma o exército. É o Senhor que tira as roupas sujas e coloca uma roupa limpa. É o Senhor que pega as duas oliveiras e aperta elas e faz com que o azeite, a presença de Deus,
se torne real por meio do Espírito Santo dentro do candelabro. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo louvor nessas coisas, ó Deus, e te pedir que o Senhor possa nos abençoar. Ó Deus, o Senhor é o soberano de toda a terra e nós colocamos o nosso coração rendidos ao Senhor. Se de alguma forma nós estávamos tentando controlar tudo, nós estávamos, ó Deus, inclusive fazendo coisas que são coisas que a nossa mente começa a maquinar de uma forma mentirosa, cruel, a nossa mente pode nos levar para o lado errado. O Senhor tira isso de nós, Senhor Jesus. Não é assim que vive a vida cristã, é em oração. E nós voltamos aqui em oração para pedir ao Senhor, se nós estamos tendo uma visão só parcial, dá-nos uma visão completa nesse dia, para que a gente entenda a Tua vontade e viva a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Aceita o nosso cântico a Ti nesse dia. Vamos cantar a Jesus nesse momento. Vamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos teivam, teu trono assim está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos teivam, teu trono assim está, teu nome imutável é. Pode se sentar um minutinho, nós já vamos encerrar. Passar para o pastor já lá para ele encerrar para nós, tá bom? Eu estou à disposição, se você precisar, pode. Viva! Pastor feliz é o que vai ganhar. E eu também, a gente tem muita alegria. Pessoal, boa noite a todos. Vamos falar aqui agora dos dízimos e das ofertas, mas antes disso, eu gostaria de chamar a igreja, todos vocês que estão aqui hoje. Não sei se vocês estão lembrando, mas de hoje, até 7 dias,
é a cirurgia do nosso pastor, a bariátrica dele, né? A tão sonhada, esperada, né? Que com tanta dificuldade, depois de uma luta muito grande, né? Com bateria de exames, questão da apneia, né? Que ele descobriu que tem, que dificultou bastante, tantas e tantas coisas que aconteceram, né? Meses e meses tentando, ele conseguiu e sábado que vem, às 7 horas da manhã, será a cirurgia do nosso pastor. E eu gostaria de vocês, como igreja, fizessem um propósito de oração. Porque quando você precisa, quantas vezes você já foi nesse gabinete, quantas vezes você já ligou para o pastor, quantas vezes você já pediu oração para ele. Agora é a sua vez, como igreja, como ovelha, como filho de Deus, como irmãos em Cristo que nós somos, a gente levantar um clamor para Deus abençoar ele, para Deus continuar ajudando, para Deus dar para ele também coragem, porque assim, toda cirurgia, todos vocês já participaram de algum procedimento cirúrgico, existe uma questão emocional e um certo receio, por mais que a gente creia em Deus e tudo, nós somos seres humanos. Então, para que Deus cuide dele, proteja ele nesses dias todos, para que Deus abençoe esse dia, abençoe a recuperação, que dê tudo certo. Amém? Então, eu gostaria de fazer com vocês, nós não somos de fazer campanha, mas vamos fazer um propósito de orar todos os dias e de fazer também um jejum. Tira alguma coisa que você gosta, ou fique um tempo sem comer, para que você. O jejum não é um sacrifício para que Deus venha agir, mas é por nós o jejum para que nós possamos estar mais em Deus, para mortificar a nossa carne. Isso vai ser bom até para você. Vamos fazer de hoje até domingo, vocês topam? Amém? Amém? Vamos colocar no grupo também da igreja, vamos levantar esse clamor, vamos pedir a Deus que abençoe ele. Amém? Então vamos começar hoje com o nosso propósito, vamos entregar aqui no domingo, com muito louvor, né? Agradecer a Deus, porque nós temos certeza da bondade de Deus e que Deus dará a vitória. Eu gostaria de, nesse momento, falar dos dízimos e das ofertas. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e do ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi porque ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Amém? Por que eu li essa palavra para vocês hoje? Porque ela diz no direito que o homem de Deus tem que receber pelo que faz. E além do propósito, eu quero te pedir hoje que você dê uma oferta, que você se sacrifique em prol da cirurgia do pastor, porque ainda falta muita coisa, tem muita coisa para pagar, né? E assim, vocês sabem como é que é a vida do homem de Deus. O homem de Deus vive porque ele recebe de oferta, de ajuda,
porque o trabalho deles não sabe com que ele vai contar no mês ou no outro, mas ele estuda muito para fazer o que faz, ele dedica muito, e a Bíblia aqui está dizendo, né, não amordace o boi que pisa o trigo, ou seja, eu acho uma coisa tão triste, muitas vezes os homens de Deus passam tantas dificuldades, enquanto outros aí muitas vezes nem fazem as coisas certas e tentando, né? Mas Deus permite ser assim para que a gente aprenda. Então nessa noite eu quero te pedir, falta muita coisa, tem que pagar fisioterapeuta, vai ter uma bateria de remédio depois da cirurgia, mais fisioterapias, muita despesa. Nessa noite eu gostaria que você desse uma oferta em prol desse momento, tá bom? Um momento muito delicado, que tanto o José Carlos como a Angélica, a família toda está vivendo em prol dessa vitória que está para acontecer, amém? Então, se você sentiu no seu coração, se Deus falou com você, se você não puder hoje, faça durante a semana, você já tem aí os dados da igreja, tá? Então, sinta-se à vontade para fazer como você desejar, amém? Então, vamos orar, irmãos, próximo de pé, vamos agradecer a Deus. Nesse momento, vamos colocar o nosso pastor na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite, como igreja, como teu povo que chama pelo teu nome, Senhor. Senhor, é o que diz a tua palavra, Pai. Nós estamos clamando ao Senhor pela vida, Pai, do nosso líder, do nosso pastor, ó Deus. Deus, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor aumente a fé dele nesta semana, Pai. Que o Senhor não deixe com que ele se abata, nem fique triste, ó Deus, mas que ele fique feliz, alegre, confiante que o Senhor dará vitória a ele, que ele vai conseguir, ó Deus, que ele vai conseguir passar pela cirurgia, vai fazer um grande